Ó, é o seguinte, bom dia primeiramente, tá? Bom dia. Hoje Vou voltar para o meu nós local vamos de trabalho. trabalhar, fecha o áudio aí, Gustavo. Hoje nós vamos trabalhar o sentido figurado e o sentido próprio das palavras. Aí eu quero lembrá-los que essa parte da gramática se chama semântica. Semântica é o mesmo que sentido das palavras, certo? Então, por exemplo, a gente muitas vezes trabalhamos as palavras não de forma literal, própria, mas podemos transformá-las em sentido figurado. Então, vamos tentar entender isso daqui, tá? Eu vou colocar aqui e compartilhar com vocês. Tá? Sentido próprio versus sentido figurado. Ok? Não tá aparecendo nada, não. Espera aí. Apareceu? Não. Não. Aí agora Agora sim. Agora apareceu. Sentido próprio, sentido figurado. Isso. Ah, a gente já estudou sobre isso, não já? Já estudamos, só que a gente vai fazer uma retomada, sim, Já. porque isso daqui, na verdade, é uma introdução para nós começarmos as figuras de linguagem, tá? Quando a gente ensinou isso, tio? Espera aí um pouquinho, deixa eu admitir aqui, duas criaturas que chegaram agora. Lorena, tu tá esquecido, hein, Lorena? Gente, quando? Foi ano passado? Mas você sabe o que é isso, né? Foi ano pelo menos. passado? Provavelmente. Lorena, presta atenção que você vai lembrar, tá? Ah, tá bom. Vai lá. Então, Aham. eu coloquei aqui semântica só para a gente lembrar que semântica se refere a sentido, sentido das palavras, tá? Então, eu coloquei aqui a palavra, que seria a estrutura, tá? A escrita. Então, podemos dizer que a palavra é composta por duas partes, uma relacionada à sua forma escrita e seus sons, e outra relacionada ao que ela expressa, ou seja, seu significado. Então, o meu jardim tem muitas flores. Esse flores aqui, eu estou trabalhando ela de forma literal. Flores, Substantivo, né? e não é só a questão de substantivo, Lucas, mas no sentido assim, de você, quando falar flores, vir na sua mente o quê? Flor, Flor. o jardim cheio de flor, né? Isso. Agora, em relação ao sentido, as palavras podem se subdividir em sentido próprio, literal, no caso aqui do primeiro flores, ou no sentido figurado. Por exemplo, minhas discentes são flores que exalam um perfume fenomenal. Então, eu estou fazendo uma comparação das minhas alunas queridas que estão aqui me ouvindo com flores. Eu estou dizendo que elas são flores, e detalhe, flores perfumadas. Entenderam? Então, a gente vai entrar nesse universo. Quando a palavra, ela tem sentidos diferentes, tá? O sentido literal, aquele sentido próprio mesmo, que a gente consegue entender, e o sentido figurado, em que você pega emprestado características de uma palavra para melhorar ou para dar uma vazão às emoções, sentimentos e tudo mais, tá? Eu coloquei aqui, ó. Aí a gente vai entrar numa situação. Por exemplo, quando se fala em sentido literal ou próprio, a gente está falando de denotação, certo? Olha só o que está escrito aí. Quero um hambúrguer? Quero completo, mas suspenda o pepino. Ele devia ter dito por quanto tempo. Ele entendeu o suspender o pepino de forma literal. Vocês perceberam isso? Ele está lá com o pepino estendido, suspendido, na verdade. A intenção dele, quando ele falou suspenda o pepino, era o quê? Tirar o pepino. Para o pepino, né? Tirar o pepino. Não era para pôr pepino. Isso, pois é. Então, ele entendeu de forma literal o que o outro havia pedido. Levou ao pé da letra, né? Ele levou ao pé Isso, levou ao pé da letra. Então, ele trabalhou aí a denotação, tá? Olha só. Okay. Então, vamos trabalhar aqui quais são as características de um sentido literal ou denotativo, tá? É a palavra usada de modo automatizado, com o sentido do dicionário, é a linguagem comum que nós utilizamos. Professora? Oi.
Eu vou sair da aula porque tá travando muito, eu não tô entendendo. A senhora tá gravando? Tá bom, então. Beleza. A denotação é sempre impessoal e objetiva, ou seja, permite apenas uma interpretação. É o caso do pepino. Esta linguagem é basicamente informativa, ou seja, não produz emoção ao leitor. É encontrada em textos de natureza informativa, tais como textos jornalísticos ou científicos, bulas de remédios, manuais de instruções. Aí eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, aqui tem uma receita de... Não, não é essa daqui. Não é essa daqui, não. Desculpa. Tudo bem. Era para ser uma receita de bolo, eu coloquei outra receita aqui. Desculpa. Tá? Peraí. Tô sofrendo aqui. Ai, capeta. Aí. Olha só. Aqui eu coloquei 2 jornais, mas, por exemplo, se você pegar uma bula de remédio, você vai ver lá quais são os componentes do remédio, para que serve, quais são as precauções que a gente precisa tomar, certo? Esse dia mesmo a tia Nívia tomou a tal da ivermectina e ela sabia das... Lembrei. Espera aí um pouquinho. Lembrei. Eu lembrei. Eu lembro que a gente já estudou isso, mas eu não lembro quando, nem que parte do livro, nem que ano. Eu lembro que eu sei disso. Desculpa. É porque eu fui pegar aqui a bula da ivermectina só para mostrar para vocês algumas coisas. Mostrar não, falar algumas coisas aqui. Como deve ser usado o medicamento. Por exemplo, quais são o que pode causar esse medicamento, né? Aqui, por exemplo, falou que diarreia, náusea, falta de disposição, dor abdominal, falta de apetite, constipação e vômito. Eu senti muita tontura, meu estômago ficou horrível quando eu tomei. Eu tive que tomar chá de carqueja com um boldo para melhorar, sabe? Então, assim, na bula, manual de instrução aqueles textos que a gente chama de texto injuntivo, aqueles que trabalham regras, tá? Geralmente tem o sentido literal ou a linguagem denotativa que a gente fala, certo? Certo, meninos? Certo. Ok. Minha mãe sempre Certo. fala, se a gente lê a bula, a gente nunca toma um remédio. É pior. É verdade. A gente fica até com medo, né? Ó, aí vem o sentido figurado. O sentido figurado, vou colocar isso daqui, ó. Aviso: pegue a alface do alto da pilha ou cabeças vão rolar. Olha que interessante. Ah, entendi. Você entendeu? Uhum. Pegue a alface do alto da pilha ou cabeças vão rolar. Só que dá a entender o quê? Muitas vezes a gente pode interpretar de outra forma, né? Tipo assim, pessoas vão ser mandadas embora porque não organizou bem o monte do alface e tudo mais. Ou, ao invés de tirar lá de cima, tirou de baixo, aquela pessoa que tirou de baixo vai sofrer. Vai morrer. Isso, mais ou menos isso. Tá? Mas é para mostrar para vocês que o É que ele não especificou a cabeça, né? Isso. Lembrando que o sentido figurado ou a linguagem conotativa ganha quando o significado é ampliado ou alterado no contexto, sugerindo ideias que vão além do seu sentido literal. É o sentido amplo de uma palavra usada de modo criativo, figurativo, possibilita várias interpretações. Como varia de acordo com o contexto, tem um caráter mais pessoal, subjetivo, é uma linguagem mais usada na literatura, poesia e pode ser encontrada também em anúncios publicitários e na linguagem do dia a dia. Então, essa é a diferença do sentido próprio, literal,
para o sentido figurado. Enquanto no literal lá você vai direto no dicionário saber o que significa, no sentido figurado é como se você usasse as palavras emprestadas com uma finalidade, tá? Ou para amenizar uma situação. Por exemplo, quando você fala assim, fulano foi desta para melhor. Então, eu amenizei uma situação, né? A gente vai ver isso. Aí, outro exemplo aqui, sistema penitenciário brasileiro. Eu não quis colocar uma frase, mas sim uma figura para vocês interpretarem ela para mim. O que vocês entenderam dessa figura? Que a pressão é alta na prisão, que o vandalismo é uma pressão alta por causa da panela de pressão. Vamos tentar entender. Olha Muito só, apertado. tá muito apertado, não tá? Uhum. Eu pensei que era deputado preso. Muita gente. Só para Muita fazerem gente. novas penitenciárias? Pode ser também. Na verdade, quando fala sistema E tá penitenciário... supitando de gente. Isso, tá supitando de gente. Então, tá passando da hora da gente fazer uma divisão aí, ou de melhorar o sistema penitenciário brasileiro, né? Porque ele tá para explodir, na verdade. Esses dias atrás mesmo, para quem assistiu televisão, lá no Pará, de vez em quando dá uns pega para capar lá em relação a penitenciárias, Professor. porque há muita gente numa cela só, né? Pode falar. Eu parei de assistir TV, tia, porque não para de passar sobre corona. Coronavirus. Nossa, tia, é doação de máscara, é doação de cesta básica. Mas isso é bom, eu sei que é bom, mas é toda hora que passa, não passa nenhum filminho da sessão da tarde. Eles colocam Verdade. mais coisa de notícia. Prof, Pois é. quando não tô falando da tarde, agora não são do Bolsonaro. Sessão da Meu tarde. Deus. Aparece coronavírus, credo. Quando não é corona, é Bolsonaro. É, pior. Verdade. Verdade. Deputado, essas coisas assim. Mas é sempre bom a gente estar buscando Tirar a sessão. Se jornais. não é Bolsonaro, é gafanhoto. Ou ciclone Até no Twitter, também. assim, só tem gafanhoto também. BTS. Não, mano, assim, velho. Só tem na TV agora Bolsonaro, coronavírus, ciclone e gafanhoto. Só isso que E tem. BTS. Mas aí Deixa eu vou falar uma a coisa professora para falar. vocês. Presta Tira o BTS daqui, pelo amor de Não é Deus. Pelo só, amor de Deus. não é só Ô, jornal, deixa a professora falar. não é só jornal televisivo que a gente tem que assistir, não, gente. A gente tem que ler também, bastante, tá? De vez em quando eu entro num sites aí decentes, tipo o BBC, o UOL, por exemplo. Eu gosto muito de assistir, tá? De assistir, não, de Mas também tem que tomar cuidado em qual sites a gente entra. isso, concordo em gênero, número e grau, tá? Meu pai ele fica lendo aquelas notícias que o Google fica se propondo o dia inteiro. Fala, Léo. Nossa, meu pai, ele assiste Globo. Sabe o que é Globo News? Que passa a mesma levantei a coisa mão sem toda querer. hora, em diferentes horários. E Gente. depois disso, ele continua assistindo lá no podcast lá do site do Globo News. Sempre passa a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma palavra que vai ter. Léo, fala, Léo, senão a Lorena não deixa você falar. Ai, eu não aguento. Eu levantei a mão sem querer. Foi? Então tá, desculpa. Bom, mas vocês entenderam aqui Sim. a charginha aqui, né? O sistema penitenciário Sim. brasileiro. Uhum. Sim. Sim, entendi. Então, peraí. Então, vamos fazer uma distinção aqui. Então, denotação. Palavra com significação restrita. Palavra com sentido comum do dicionário. Palavra usada de modo automatizado. Linguagem comum. Lá na conotação, é uma palavra com significação ampla. Palavra cujos sentidos extrapolam o sentido comum. Palavra usada de modo criativo. Linguagem rica e expressiva. Ok? Então, essa é a diferença. Por exemplo, de uma linguagem denotativa e de uma linguagem conotativa. Certo? Vocês estão conseguindo entender o que a tia Nívia está falando? Sim. Tá de boa? Então tá. Vamos lembrar que
a partir de agora, a gente vai começar a ver as figuras de linguagem. Só que elas vêm não no livro 2, ela vai vir no livro 3. Por exemplo, esse texto aqui, que eu coloquei errado, não era para ser esse, era para ser outro. Aqui, a gente observa que é uma receita. Mas olha que receita diferente. Vou pedir para o Lucas Carboni ler para nós. Lê. Tá. Texto 2. Receita. Ingredientes. 2 conflitos de gerações. 4 esperanças perdidas. 3 litros de sangue fervido. 5 sonhos eróticos. 2 canções dos Beatles. Modos de preparar. Dissolva os sonhos eróticos nos 2 litros de sangue fervidos. Deixe gelar seu coração. Leve a mistura ao fogo, adicionando 2 conflitos de gerações às esperanças perdidas. Corte tudo em pedacinhos. E repita com as canções dos Beatles o mesmo processo usado com os sonhos eróticos, mas desta vez deixe beber um pouco mais e mexa até dissolver. Parte do sangue pode ser substituído por suco de groselha, mas os resultados não serão os mesmos. Sirva o poema simples ou com ilusões. Nicholas Beer. Vocês perceberam? Gostei, Olha deve só. ficar bem gostoso, né? Deus, o Lucas é muito. Para quem entendeu, isso é um poema, só que o gênero textual que foi utilizado é um gênero como indutivo, é um tipo injuntivo. Ele usou uma receita, entendeu? Vocês viram a criatividade aí? Tá no livro expressar, né, certo, tipo, do 7º ano, isso? Muitas vezes, sim, tá? Esse texto aqui foi tirado de um livro de ensino médio, tá, gente? Tem razão. Mas é só Nossa, para tia. mostrar para vocês o quê? Que a questão da linguagem conotativa, ela trabalha as emoções, os sentimentos e as vontades. Por exemplo, teve gente que ficou incomodado com a palavra erótico. Aí, certo? Incomodado. Essa é muitas vezes a intenção de um texto que usa a linguagem conotativa, tá? Mexer com as emoções, mexer com os sentimentos, ok? 3 litros de sangue. 3 litros. E aí tá falando sobre estar vivo, né? Estar Uma vivo. pessoa morreu aí, certeza. Não, ou às vezes fechou-se para o amor. Porque quando o sangue fica congelado, pode dar essa ideia também, de que a pessoa não está com o coração gelado, está com o coração, um coração de pedra, um coração que não sente, um coração... Assim, a tia. Entendeu? Vocês entenderam? Sim. Uhum. Tem várias formas de pensar nesse Isso, poema. é por isso que eu mostrei para vocês assim, ó. Sentido literal é a palavra impessoal objetiva. O sentido figurativo te dá várias interpretações. Olha só aqui, ó. De novo, vou lá na... Oh, mas meu mouse está horrível. Aqui, ó. É um sentido amplo de uma palavra usada de modo criativo ou figurativo. Possibilita várias interpretações. Entendeu? Por que que muitas vezes, quando a gente vai fazer um texto, mesmo que seja argumentativo, quando nós utilizamos gírias, por exemplo, o que que a professora de redação nos orienta? De que essas gírias, elas devem vir entre aspas. Porque muitas vezes, dependendo do que você deseja demonstrar dentro daquele texto, você consegue interpretar. Fala, Júlia. Ah, não, foi sem querer. É que eu tava vendo um negócio aqui. Então tá. Bom, gente, vocês conseguiram entender a diferença da linguagem denotativa, da linguagem conotativa, as palavras no sentido próprio, literal, do sentido figurado? Tá bem? Ok. Eu vou interromper aqui o compartilhamento.
tá? Eu quero, assim, que vocês, quando forem fazer as atividades, tentem usar a aula aqui. Eu tô observando o seguinte, muita gente não tem assistido o link, tá? Das aulas, que a gente percebe lá quando está assistindo, quando não está, tá certo? Então, lá na plataforma já está a atividade de vocês, ela está no Word, quem quiser fazer no Word, não tem problema, pode fazer, tá? Tá bem simples, se eu não me engano, são 4 questõezinhas, ou é 5, negócio assim. Se vocês quiserem aproveitar e fazer agora, melhor ainda, porque aí vocês não vão ter muita tarefa para fazer. Eu imprimi para depois mandar foto, pode ser assim? Pode, Ana, pode sim. Fazer no Word. Tá, Fazer no Word. não tem problema nenhum não, Eu tá certo? vou almoçar e fazer a tarefa. Ok, Vou fazer agora. Cê é louco. tá bom. Então, gente, ó, Come, rapaz. eu vou finalizar aqui, vou encerrar. Aí na quarta-feira, prestem atenção, na quarta-feira, nós vamos trabalhar, a gente vai fazer essa correção rapidinho dessa atividade, do sentido literal e do sentido figurado, ok? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de vocês, que eu vou passar um trabalho para vocês, como a V1. Lembra que foi combinado no contrato didático? Que a metade da V1 seria o trabalho do livro e que eu iria aproveitar o livro também para trabalhar os conteúdos? Lembram disso, meninos? Sim. E eu tenho que marcar também a AV1 com vocês, porque já foi pré-determinado o período de AV1, Tem que marcar, não. que é do dia 13 ao dia 24 de julho já. É esse mesmo, Yasmin, tá? Esse livro aí, Navegando. Fala o título, que eu sempre esqueço. Fala para mim. Navegando em mares desconhecidos, como usar a internet a seu favor. Isso, tá? Eu já li ele todo. E pode ter certeza que eu vou aproveitar a criatividade de vocês e a gente vai fazer um trabalho bem legal, tá? Ok? Tá Luísa, bom. Ok. Luísa, você tá anotando para mim aí? Tá? Beleza. Tá certo, gente? Pessoal, Tá. alguma dúvida em relação ao conteúdo? Não. Tia, recebi meu boletim. E aí? Deixa eu ver de português, rapidão. Deixa eu ver quanto que eu tirei de português. Tirei 9,5 de português. Ó, que bênção, hein? Meu filho. E de matemática eu tirei 10. Lucas, Ah, a escola te entregou o boletim, um papel, foi? foi. Mas Quando eu cheguei na escola, eles falaram que não era. Era pra ver no site, não tinha nada O lá. meu tá no aplicativo. Eu também. Pois é, tá no aplicativo. O pai foi lá não buscar. tem nenhuma. É assim, o pai que for lá na escola, ele pode pedir empréstimo. É isso. Ué, mas a mãe tava... Ah, sacanagem, por que não falou então? Ela só falou que tava no aplicativo. No aplicativo tem? Falar nisso, vocês foram buscar o livro 3 de vocês? Sim. Agora, Me entregaram do sexto ano, aí eu pedi do sétimo. Mas eles me deram minha Você nota. não tá em barra. Minha mãe vai pegar hoje à tarde, tia. Ótimo. Eu não sei se eu vou poder pegar essa semana. Não? Fala, Lorena. A Roberta tava travada, agora que ela voltou. Eu tirei nota boa. Tirei várias fotos já, muito tempo. Ah, não sei, Lorena. Aí, ó. Ela tava com uma cara de desespero. Rato. Tchau, gente. Então, até quarta-feira, tá? Beijo. Até, tchau. Vocês.